Fala, sexto ano, beleza? E aí, como é que vocês estão? Vamos terminar esse conteúdo e passar para nossa revisãozinha? Vambora! Olha só, na última aula nós paramos em Cerrado e faltam três paisagens vegetais, né, brasileiros que temos que conversar. Show de bola? Antes de entrar nesses que faltam propriamente ditos, eu queria falar um pouquinho sobre o Cerrado que eu achei que passou batido, tá? Basicamente, é uma vegetação arbustiva com troncos retorcidos e herbáceas. Então é o seguinte, você vai ter mato, tá? Mato alto, são as espécies arbustivas, tá? Você vai ter herbáceas, ervinhas naquele meio, e aí você vai ter mato, árvore. Mato, árvore. Basicamente, esse é o cerrado, esses são os estratos do cerrado, beleza? Uma outra coisa, as raízes são longas para puxar água lá do lençol freático. As folhas são cerosas, tem cera em cima das folhas das espécies, por quê? Para evitar que ocorra a evapotranspiração. E por que isso ocorre? Porque a natureza adotou esse mecanismo. Porque o cerrado se dá em regiões mais secas. Então a espécie vegetal tem que guardar o máximo de umidade, de água dentro dela e não perder para o ambiente por meio da evapotranspiração. Sacaram? E quem é o maior responsável pela devastação do cerrado? Ele, o de sempre, o agronegócio. Tem um mapa aqui que eu quero mostrar para vocês, que ele mostra muito bem como que está a destruição do cerrado, tá? Mas reparem como que todos os biomas brasileiros, todas as espécies vegetais brasileiras estão bem afetadas, tá? Olha só. Esse é o mapa do IBGE de 2015. Esse mapa, ele mostra a alteração dos biomas brasileiros. Galera, tudo que está em vermelho já foi alterado pelo homem. Vamos ver como é que originalmente eram esses biomas? Eles eram assim, ó. Reparem que o cerrado, ele começa aqui no centro-oeste e pega até um pouquinho ali do nordeste. Um pouquinho não, né? Uma parte bem significativa ali do nordeste. Vamos voltar para como está agora? Mas olha só, tem Cerrado de amarelo, tem Amazônia de verde, tem Caatinga de vermelho, tem Mata Atlântica de azul, tem Pampas de roxo, tem Pantanal de marrom, tá? Grande parte deles a gente já viu em sala, tô só mostrando no mapa onde esses biomas, onde essas paisagens vegetais estão localizadas. Ficaram com a imagem na cabeça? Show de bola. Vamos voltar para aquele mapa. Esse é o Brasil atualmente. Atualmente não, né? Esse mapa aqui em específico do Brasil alterado é de 2015, galera. Nós estamos em 2022. Ainda não saiu a atualização desse mapa pelo IBGE, mas assim que sair é óbvio que eu vou trazer para vocês, né? Só que, gente, se em 2015 estava assim, imagina como está agora. Olha a faixa de cerrado. Olha a Caatinga. Cadê a Mata Atlântica? Olha a Amazônia. Olha o Pantanal, olha os Pampas. Os Pampas até ficaram mais ou menos preservados não, né? Menos afetados por conta da característica física desse bioma que daqui a pouco eu explico. Mas olha o Brasil como é que tá. Novamente, 2015, tá? Você está em 2022. Então essa área vermelha já foi consideravelmente ampliada, ainda mais depois de 2020, 2022, 2021 e 2022 também. 3 anos assim de desmatamento da Amazônia, de biomas brasileiros como um todo, muito significativo. O desmatamento vem crescendo muito de 2016 para cá,
aumenta muito significativamente em 2018, tem um pico em 2020, 2021 supera, 2022 já superou os 2 anos antecessores. Né? Então, só para a gente ter uma ideia de como está o desmatamento no Brasil e como que o agronegócio, que sim é o maior responsável por todo esse desmatamento, ele afeta as nossas paisagens vegetais. Tá? Agora volta aqui para mim. Já comentei alguns pontos que eu achei que passaram mais rápido sobre o cerrado em sala, né? E agora vamos dar sequência. Eu vou falar do Pantanal, tá? Pantanal, galera, ele é a maior planície inundável do mundo. Tio, como assim maior planície inundável? Gente, olha só, o Pantanal, ele está em uma porção do território brasileiro em que há milhões de anos atrás houve uma ruptura, houve uma quebra na placa tectônica que fica embaixo do Brasil. Por conta disso, o terreno do Pantanal, o relevo do Pantanal, ele é mais baixo. Porque como quebra uma parte da placa tectônica, a região onde está o Pantanal é rebaixada, sabe? E aí, quando chove, os rios, né, entram nos seus períodos de cheia e aí se torna a maior planície inundável do mundo, beleza? E aí, somado a isso, no Pantanal passa o rio Paraguai. Não só o Paraguai, como também os afluentes do Paraguai. O que são rios afluentes? São rios que se comunicam, que se conectam com o rio principal. Então, o Paraguai e os seus afluentes passam ali pelo Pantanal. E por conta disso, o Pantanal é essa bacia, é essa planície, melhor dizendo, inundável, né, com muita importância para o Brasil. Beleza? O Pantanal, ele ocupa planícies de inundação do rio Paraguai, como eu já falei para vocês. Porém, galera, e era aí que eu queria chegar. O Pantanal, nos últimos 3 anos, nós presenciamos algumas notícias de queimadas muito tensas aí naquela região. E, galera, eu não falei que é a maior planície inundável do mundo? Como é que na maior planície inundável do planeta, você tem queimadas no nível de bichos morrerem queimados? Galera, isso não é para acontecer. Queimadas podem ocorrer? Podem. Naturalmente, podem. No Pantanal e na Amazônia é muito difícil, mas se acontece, é um fogo que acontece numa árvore ou então em algumas, daqui a pouco passa. Por quê? Porque a umidade do ambiente não permite que essas queimadas se prolonguem e se estendam. Mas isso está acontecendo. Elas estão se prolongando, elas estão se estendendo, que é uma situação calamitosa nesse bioma fundamental para o país de vocês. O que explica isso? A gente do agronegócio, pessoas, né, que trabalham dentro do agronegócio, são fazendeiros, são produtores, enfim, o que eles têm feito? Eles têm desmatado principalmente o rio Paraguai também, tá? Mas principalmente os afluentes do rio Paraguai. E aí, gente, a vegetação no entorno de corpos hídricos é fundamental para promover a manutenção da umidade desses corpos hídricos, desses rios. Se essa vegetação não está mais ali, a umidade do ambiente é reduzida. Se a umidade do ambiente é reduzida no período mais quente do ano, você consegue perceber o desenrolar, o desenvolvimento de queimadas mais complexas na região, mais extensas, enfim. Coisa que seria impossível em uma situação de normalidade no Pantanal. Ou seja, o agronegócio ele é fundamental para que a gente entenda o porquê das queimadas tão significativas nos últimos anos no Pantanal e na Amazônia. Isso sem falar nos outros biomas, né? Enfim. Então, esse é um ponto central
para entender o impacto gerado sobre esse bioma tão importante, tá? E agora, gente, eu queria mostrar algumas imagens para vocês. Olha só. Isso aqui é Pantanal, tá? Olha como é inundado essa região. Como que essa região é inundada, tá? Um minutinho só. E isso é apenas uma imagem. Se a gente fosse pegar essa mesma imagem no período de cheia, a lógica seria outra. Tudo isso aqui, ó, estaria inundado. Beleza? Deixa eu colocar uma outra imagem aqui do Pantanal que eu acho linda. Aqui. Tá pequenininho, mas dá pra ver. Vitórias Régia. Isso aqui, ó, Pantanal, gente. Maior planície inundável do planeta. Tá? Pantanal fundamental para o planeta Terra inteiro. Principalmente, obviamente, para o Brasil. Beleza, gente? Pantanal, inclusive, ele é tido como um sistema. Aqui dentro tem espécies de quase todos os tipos de biomas do país. Várias espécies animais, vegetais estão presentes no Pantanal. Se o Pantanal tem sido afetado pelo desmatamento oriundo do agronegócio, bom, o impacto é gigante, tá? Continuando. Sai aqui da foto, pronto. Fala agora de campos. Campos que também são conhecidos como pampas, tá? Como que é a vegetação dos campos? Gramíneas. Galera, olha o nome, campo de futebol, grama, gramíneas. E o que são gramíneas, tio? Grama, é grama mesmo, tá? Olha só, o que tem afetado historicamente essa região de campos, ou também chamada de pampas, que você vai encontrar na região sul do país? Primeiro, a ocupação, desde lá o século XIX, né, que promoveu ali alguns desmatamentos, mas principalmente por conta do plantio, né, você desmata para plantar em cima, e isso leva a um processo de arenização do solo, que é quando ele vai ficando com aspecto de quebrado, de deserto mesmo, né? Porque a vegetação é responsável por segurar o solo e injetar a umidade. Se você tira a vegetação, você torna esse solo mais seco, você torna ele mais frágil, né, às intempéries do clima, né? Então, povoamento desde o século XIX, né, migrantes europeus. Segundo, quem que vocês acham que vai aparecer? Quem? O de sempre, né? O de sempre. O agronegócio. Porque quando você desmata para colocar soja em cima, você muda a composição do solo. Você afeta aquele solo, é agressivo. Outra coisa, muita pecuária na região sul. Muita pecuária. Boi é pesado, pressiona o solo, modifica aquele solo. É muito comum na região sul também, não só na região sul, né, mas em todo lugar em que há agronegócio, você utilizar as águas dos corpos hídricos para irrigar as plantações. Isso também afeta na umidade do ambiente, que é reduzida. Então, quando você pensa na paisagem vegetal, no bioma de pampas, de campos, o que afeta negativamente esse bioma, essa paisagem vegetal? Lá atrás, o povoamento no século XIX e o agronegócio, principalmente na década de 70 para cá, levando a arenização nessa localidade, essa paisagem vegetal. Deixa eu colocar uma imagenzinha aqui para vocês conseguirem visualizar o que são campos, tá? Sabe quando você, lá na educação infantil, né, o Fundamental 1, a tia falava assim, desenha aí, sei lá, paisagem feliz. Aí você desenhava, né? Tinha sempre um relevo meio acidentado, pouquinho, né? E depois vinha um outro, aí o sol lá atrás, aí umas aves. Relevo acidentado não, perdão, relevo ondulado, tá? Galera, vocês estão desenhando basicamente uma localidade de pampas. O bioma pampa. Por quê? Porque o relevo é exatamente assim, ó. Perceba, não é um relevo 100% plano, mas também não é um relevo acidentado. É um relevo ondulado, com gramíneas, alguns arbustos. Galera, isso aqui é ótimo, sabe para quê? Para pecuária.
que foi muito utilizado, inclusive. Os pampas basicamente foram desmatados ou ocupados para pecuária, para plantios diversos também. É muito mais tranquilo você plantar uma região mais plana do que uma região acidentada. Beleza? Então, essa imagem mostra muito bem como são os pampas, como são os campos. Show de bola? Ali na região sul do nosso Brasil. Tá? Agora, deixa eu voltar aqui para a tela inteira. Vamos para a próxima paisagem vegetal, que é a Mata dos Cocais. Pessoal, olha só. Mata dos Cocais, você vai encontrar entre a floresta amazônica e a caatinga nordestina. Ela fica no meio. É o que nós chamamos de ecótono. Ecótono é o nome que nós damos para vegetações, para localidades, paisagens vegetais, né, biomas, enfim, conjunto de espécies vegetais que ficam no meio de duas outras. Ou seja, a Mata dos Cocais é formada tanto por espécies vegetais da Amazônia, como também da Caatinga nordestina. E vou dizer mais um negocinho, um pouquinho do Cerrado também, tá? Porque ele está ali do lado também. Show de bola? Então, a Mata dos Cocais é um ecótono, é um bioma, é uma paisagem vegetal que está entre a Amazônia, Caatinga e Cerrado, tá? Você vai encontrar ali babaçu, carnaúba, tá? E essas espécies, babaçu, carnaúba, são fundamentais, primorosas para a população local, porque dessas espécies vegetais você consegue ter um aproveitamento econômico muito grande. Se eu não me engano, é o próprio carnaúba, que é conhecido como árvore mil e uma utilidades. Se não for a carnaúba, é o babaçu, tá? Que dali você consegue produzir produtos para o cabelo, remédio, tudo a partir dessa árvore. Então a população local tem a sua economia centrada nessas espécies. Tá? E se acontece o desmatamento que acontece com a economia local, esquece, vai embora. Fome, desemprego e por aí vai. Sabe quem está atuando muito quando pensamos no desmatamento da Mata dos Cocais? Chuta. Quem você acha? O agronegócio. Até porque a Mata dos Cocais fica bem ali, ó, no limite de avanço da fronteira do desmatamento. Porque a fronteira do desmatamento hoje em dia avança sobre a Amazônia. Se a Mata dos Cocais fica entre a Amazônia, Cerrado e Caatinga, ela vai ser abarcada por esse desmatamento. E aí perde a natureza, aí perde a comunidade local, todo mundo perde, né? É tenso, é complexo, mas é isso. Vamos dar uma olhadinha de novo naquele mapa do desmatamento do Brasil? Dá uma olhadinha. Olha só como é que estava em 2015. Vamos considerar como o mapa mais atual, né? Esqueci de projetar para vocês. Pronto, voltei. Vamos considerar, né, como o mapa mais atual, 2015, como era para ser lá, como era em 1500, século XVI, tá? Era desse jeitinho aqui e como está agora, tá? A Mata dos Cocais, ela fica exatamente nessa localidade em que você vê alguns pontinhos amarelos apenas, do lado aqui da Caatinga, da Amazônia, do Cerrado, ao lado dessa faixa amarelona mais escura na região nordeste, do lado você tem os pontinhos verdes. Esses pontinhos verdes, atualmente, são a Mata dos Cocais. O resto vermelho já foi embora, tá? Então esse mapa é muito bom para vocês terem uma noção de como está o desmatamento no Brasil. Beleza? Voltei. E agora vamos fazer essa revisão que eu passei para vocês na última aula, tá? Vamos lá. Perguntinha de número 1. Explique por que queimadas têm ocorrido no Pantanal. Acabei de falar sobre isso. Já pode até colocar no seu caderno.
Essas queimadas ocorrem em virtude do desmatamento presente no Rio Paraguai e em seus afluentes. Ponto final. 2. Comente sobre a destruição dos manguezais. Galera, mangue, falamos na última aula. O que tem destruído os manguezais? Basicamente, os mangues são destruídos para que em cima deles sejam construídos condomínios de luxo, seja expandida a urbanização da cidade. O aterro do Flamengo é um aterro, ou seja, ali anteriormente tinha um encontro de água doce com água salgada, e isso gera o quê? Estuários. E o que nós encontramos nos estuários? Manguezais. Beleza? Então, pode escrever assim no seu caderno. A destruição dos manguezais se dá a partir da busca por alguns agentes econômicos de expansão da urbanização da cidade, vírgula, contando inclusive com a construção de empreendimentos imobiliários em localidades aterradas, vírgula, onde anteriormente tínhamos manguezais. Ponto. Vamos continuar. Questãozinha 3. O que são hotspots? Galera, hotspots são localidades em que você encontra espécies endêmicas, ou seja, espécies que só aparecem ali, que em nenhum outro lugar do mundo você encontra. Se elas forem destruídas, elas não voltam a aparecer. Beleza? E os hotspots, além de terem espécies endêmicas, é necessário que cerca de 3/4 de toda a vegetação original que existia ali tenham ido embora, tenham sido desmatadas, ou seja, são áreas com um risco muito significativo de desmatamento, de sumiço de várias espécies animais e vegetais, tá? Então escreve assim no seu caderno. Hotspots são regiões que possuem muitas espécies endêmicas e que presenciam mais de 3/4 de sua vegetação original desmatado. Ponto final. 4. Explique como o agronegócio intensifica a laterização. Pessoal, o que é laterização para começar a nossa conversa? Laterização é um processo que ocorre quando há a retirada de sais minerais do solo, fazendo com que ele fique aquele aspecto quebrado, desértico, sabe? E aí começa a arenização e depois vai culminar em um processo de desertificação. Mas lá atrás, quando está ocorrendo a laterização, se desenvolve, né, uma camada laterítica. O que é uma camada laterítica? Basicamente, é quando o solo só tem ali nele ferro, né, e alumínio concentrados, porque todos os outros sais minerais foram transportados junto com o solo pela água, seja da chuva, seja de enchentes de rios. Beleza? Então, laterização é quando o solo ele se torna ácido, fica com uma coloração mais avermelhada. Por quê? Porque ali ocorreu um processo muito intenso de erosão. A água da chuva ou água de corpos hídricos bate nesse solo, carrega porções e porções de solo com ela e seus sais minerais, e o que sobra? Bom, o que sobra são os sais minerais, quer dizer, são os sais minerais, né? São os elementos mais resistentes a essa erosão, principalmente ferro e alumínio. E aí cria-se uma camada laterítica
né? Essa laterização, laterita, essa laterita é uma camada basicamente ácida, infértil, cheia de alumínio, cheia de ferro, que fica sobre o solo. Então você pode escrever assim no seu caderno. Ah, tá. Antes de você escrever, deixa eu completar essa resposta, né? E pessoal, sabe o que impede a laterização? Vegetação. Porque a vegetação segura o solo com as suas raízes. A vegetação injeta água no solo, deixando ele sempre mais úmido. Se você tira a vegetação, não tem ninguém que proteja o solo da água da chuva, da água de rios. E aí acontece, porções e porções de solo são transportadas, levando ao fenômeno da laterização. E aí consta a atividade econômica que foca no desmatamento, para o aproveitamento da área para produção de soja ou de pecuária, vai acontecer laterização pra caramba, tá? Então escreve assim no seu caderno. Em virtude do desmatamento gerado pelo agronegócio, os solos brasileiros ficam desprotegidos da ação erosiva da água, culminando assim no processo de laterização. Ponto final. Foi? Questãozinha agora de número 5. Explique a relação entre a água e a formação dos solos. Pessoal, como que solos são formados? Primeira coisa, você tem a rocha matriz, que é a rocha mãe. Essa rocha vai sendo erodida, vai sendo intemperizada, né? A quebra da rocha, e depois erodida por conta de vento, por conta de animais, mas principalmente por conta da água. O principal agente intempérico e erosivo é a água. A água. Então, qual é a relação entre a água e a formação dos solos? Escreve assim. A água atua como principal agente intempérico e erosivo sobre a rocha matriz, levando à formação de horizontes de solo. Vamos lembrar? Você tem a rocha mãe, ela vai sendo erodida, intemperizada, né? E a partir do tempo, né? Ao longo do tempo, melhor dizendo, você vai presenciando a formação de horizontes de solo. E aí vamos ter o horizonte OA, horizonte A, horizonte B, horizonte C e horizonte R, que é o horizonte da rocha matriz. Tranquilo? Então, quanto mais horizontes o solo tiver, mais desenvolvido ele é. Tá? Preferencialmente, solos mais desenvolvidos estão em regiões úmidas. Por quê? Porque o principal agente intempérico e erosivo, ou seja, o principal agente de formação de solos é a água. Em ambientes mais úmidos, como é o caso do Brasil, tá? Você vai ter solos mais profundos, solos mais desenvolvidos, o que não quer dizer que eles sejam férteis, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Já em regiões mais secas, onde há menos água, os solos são mais rasos, com menos horizontes desenvolvidos. Por quê? Porque tem menos água, tá? Então escreve assim no seu caderno. A água, enquanto principal agente intempérico e erosivo, leva à formação de horizontes de solo. Ponto final. Questãozinha de número 6. Qual é a influência da MEC, massa equatorial continental, sobre o território brasileiro? Galera, olha só, a MEC, formada na Amazônia, ela é formada a partir da evaporação uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas, um dos maiores rios do planeta Terra inteiro. É formada a partir da evapotranspiração
de uma das maiores florestas, se não a maior floresta equatorial do mundo, que é a floresta amazônica. Então a MEC, ela não é qualquer massa de ar. A MEC também é conhecida como rios voadores. Galera, rios voadores. Será que tem muita ou pouca água dentro dessa massa de ar, que é a massa equatorial continental? Tem água pra caramba, horrores. Então a MEC, ela vai influenciar nos climas de todo o Brasil. Ela pega centro-oeste, ela pega sudeste, ela pega sul. Ela só não chega com muita força no nordeste, principalmente ali no semiárido nordestino, porque existem alguns relevos ali, né, no nordeste, alguns planaltos, que impedem com que a MEC avance com mais força sobre aquela área. Mas de resto, no restante do país, a MEC é importante pra caramba. O Rio de Janeiro, por exemplo, seria muito mais quente, muito mais seco se não fosse pela MEC. Tá? Então escreve assim no seu caderno. A MEC, por ser extremamente úmida, vírgula, formada sobre a Amazônia, vírgula, de novo, influencia os climas de todo o território brasileiro. Ponto final. Questãozinha de número 7. Comente sobre a relação da altitude com o clima. Galera, muito fácil. Muito fácil. Pessoal, conforme o relevo vai ficando mais alto, menor é a presença de gases atmosféricos. Quanto mais alto você chega na atmosfera, menos gases atmosféricos você encontra. Um desses gases atmosféricos é o oxigênio. Logo, o ar fica mais rarefeito, beleza? E para além disso, o oxigênio vai ter a função de segurar o calor oriundo da radiação solar em interação com o planeta. Se tem menos oxigênio em regiões mais altas, vai ter menos retenção de calor. Se tem menos retenção de calor, fica mais frio. Logo, os climas ficarão mais frios. Beleza? Então escreve assim no seu caderno. Quanto mais alto é o relevo, menor é a presença de gases atmosféricos, dentre eles o oxigênio, vírgula, que tem como uma de suas funções a retenção de calor, vírgula de novo. Logo, em ambientes mais altos, presenciaremos climas mais frios. Ponto final. Beleza? 8. Por que o Brasil é considerado um país tropical? Galera, olha só, por que o Brasil é considerado um país tropical? Primeiro, porque o Brasil é cortado pela linha do Equador, mais ao norte, e ao sul cortado pelo Trópico de Capricórnio. Beleza? O Brasil está numa região do planeta que é considerada como região intertropical, é conhecida como zona intertropical ou como zona tropical apenas, beleza? Que é a porção do planeta que mais recebe radiação solar. Por isso o Brasil tem esse nome. Escreve assim no seu caderno. Este nome não. Isto ocorre em virtude de o Brasil estar localizado na zona intertropical. Ponto final. Galera, finalizamos nosso conteúdo, finalizamos a nossa revisão. Se eu falei muito rápido as respostas, reduzam a velocidade, isso aqui é um vídeo, né? Vocês conseguem reduzir a velocidade, conseguem voltar, beleza? Façam essa revisão à exaustão, repitam essa revisão, façam mais vezes, beleza? E é isso. Tamo junto. Relembrem do que a gente conversou em sala, tá? E é isso. Tenho certeza que vocês vão arrasar na prova. Show de bola, gente? Ó, beijo no coração de vocês. Fui!